Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Nesse canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Hoje eu irei apresentar para vocês o tema Medidas práticas para a economia de energia em propriedades agrícolas, iluminação, gestão do consumo e tecnologias eficientes. Meu nome é Jéssica Aline Muraro, sou graduanda de agronomia na Universidade Federal do Paraná. Este trabalho faz parte da disciplina de energia na agricultura, que é ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti de Souza. Durante a apresentação, nós vamos abordar os seguintes tópicos: iluminação eficiente, gestão do consumo energético, tecnologias eficientes, energia renovável e benefícios econômicos. Tendência de consumo de eletricidade. Eu trouxe aqui 3 cenários em diferentes espaços de tempo. Então, no primeiro cenário, que engloba os anos de 1970 a 1980, a tendência foi um crescimento constante e acelerado do consumo de eletricidade, com valores aproximados em cerca de 30 mil toneladas equivalentes de petróleo em 1970 para quase 180 mil toneladas equivalentes de petróleo em 1980. Essa década ela marcou o início da eletrificação rural e também o uso crescente de equipamentos elétricos no campo. Então, a linha de tendência, que é aqui a linha cinza, ela mostra uma forte inclinação positiva, indicando um avanço contínuo. Já no segundo cenário, que é o período entre 1981 a 1991, a tendência foi um consumo contínuo em crescimento, mas com um ritmo um pouco mais estável. E os valores giraram em torno de 250 mil toneladas equivalente de petróleo e chegou a cerca de 600 mil toneladas equivalente de petróleo. Então, aqui, a eletrificação rural ela seguiu em expansão, com uma maior adoção de tecnologias elétricas, como equipamentos de ordenhadeira, resfriadores e irrigação, mas o crescimento foi menos abrupto do que na década anterior. Já no terceiro cenário, que é o período de 1992 a 2004, a tendência foi um crescimento com variações mais evidentes, mas ainda com uma tendência positiva, chegando a valores de cerca de 600 mil toneladas equivalente de petróleo até quase 1,3 milhões de toneladas equivalente de petróleo. Apesar de alguns períodos de queda ou também de estagnação, o consumo ele continuou aumentando. E isso pode refletir crises econômicas ou também energéticas, mas também indicam uma maior mecanização e uma modernização em parte do setor agrícola. Gestão do consumo. Então, a gestão eficiente do consumo de energia é uma das formas mais simples e também econômicas de reduzir desperdícios de energia no meio rural. Essa gestão do consumo ela não é apenas instalar novos equipamentos, mas tornar a melhor forma de uso desses equipamentos, como monitorar, planejar e controlar como e quando a energia vai ser usada nas propriedades. Algumas estratégias práticas dessa gestão de consumo incluem o levantamento de cargas, que é a identificação dos equipamentos e motores que consomem energia, as suas potências e os tempos de uso, o monitoramento de consumo, que é o acompanhamento periódico das contas de energia ou a instalação de medidores setoriais para entender onde está o maior consumo. Os horários de pico. Então, é necessário evitar o uso de equipamentos que exijam um alto consumo de energia nos horários em que a tarifa se encontra mais alta. Manutenção preventiva, então, motores que são mal regulados, equipamentos sujos, cabos deteriorados, são fatores que aumentam o consumo sem que haja uma necessidade de aumento. E treinamento da equipe. Então, é possível capacitar trabalhadores na propriedade para operar os equipamentos de forma eficiente e gerar aí uma economia. Tecnologias eficientes possuem um papel fundamental na redução do consumo e também dos custos energéticos na agricultura. E nos últimos anos, essas tecnologias elas vêm sendo adotadas para tornar as propriedades mais sustentáveis e também mais produtivas. Então, aqui eu trouxe algumas tecnologias
que a gente pode destacar para uma iluminação eficiente. A primeira delas são os motores elétricos de alta eficiência. Também tem a iluminação LED, que além de durar mais, também consome até 80% menos energia do que lâmpadas incandescentes ou fluorescentes. Sistemas automatizados de irrigação, energia solar. Além destas, ainda é possível citar o uso de variadores de frequência, energia solar e outras fontes renováveis no meio rural. Então, a energia solar ela tem ganhado aí cada vez mais espaço, né, nas propriedades rurais brasileiras, por ser uma fonte limpa, né, de energia, mas também renovável e com uma manutenção simples. Então, ela se adapta bem à realidade do campo, especialmente em regiões com alta incidência solar. Além aqui da energia solar fotovoltaica, eu também trouxe a energia produzida pelo biogás, que é produzida a partir de resíduos orgânicos, né? Que podem ser aí os dejetos de animais e restos de culturas da própria propriedade, podendo gerar eletricidade e calor. A energia eólica, que é aí bem viável para áreas com bons ventos e pode complementar outros sistemas de energia. E a biomassa, que é o aproveitamento aí de resíduos agrícolas ou florestais como uma fonte de energia térmica. E aí esses resíduos podem vir de dentro da propriedade também. Essas fontes renováveis aí no meio rural, elas podem reduzir significativamente os custos com a energia elétrica, elas podem aumentar a autonomia energética da propriedade e também podem minimizar impactos ambientais e tornar a produção mais sustentável. Benefícios práticos da economia energética. Entre esses diversos benefícios, a gente pode destacar a redução de custos operacionais, onde você tem equipamentos mais eficientes, como uma energia solar, e o uso racional vai resultar em menos gastos fixos. Também há o aumento da competitividade, então propriedades com menor custo de produção irão conseguir preços mais atrativos no mercado. E quando a gente fala de menor custo de produção, o gasto com energia tem um grande diferencial dentro desta conta. Sustentabilidade ambiental, então quanto menos consumo, menos emissão de gases poluentes e menor a pressão sobre o uso de recursos naturais. Valorização da propriedade, então sistemas de energia renováveis agregam valor ao imóvel rural e também facilitam o acesso a algumas linhas de crédito. E quando nós falamos de acesso a crédito, nós podemos falar de programas como o Mais Alimentos, da Pronaf, e o Moderagro, que incentivam tecnologias sustentáveis. Então, a Concep ela reúne representantes de diversos setores, como governo, indústria, academia e sociedade civil, e discute e fornece contribuição aos planos elaborados pela EP. A participação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil nessas reuniões permite que as demandas e peculiaridades do setor agropecuário sejam consideradas no planejamento energético nacional. Durante a reunião específica sobre o PDE de 2034, a CNA destacou algumas importâncias, e daí entre elas estão tecnologias verdes na agricultura, onde destacou-se a importância da expansão de tecnologias sustentáveis no setor agrícola, visando ganhos tanto em eficiência quanto em energia. A qualidade da energia no meio rural, onde foi enfatizado a necessidade de um estudo sobre a qualidade da energia que é fornecida em áreas rurais, e isso com o objetivo de que esse aspecto seja considerado e cobrado das concessionárias de energia que fornecem, né, energia para essas propriedades. A expansão das áreas irrigadas, então a importância de um planejamento energético para contemplar a ampliação de áreas irrigadas, que são aí grandes consumidoras de energia na zona rural e também são essenciais para o cumprimento de metas de desenvolvimento sustentável do país. Estudos de transmissão e novas tecnologias, onde visou-se a expansão das interligações regionais, o atendimento de demandas de hidrogênio e a introdução de novas tecnologias no setor energético e também estimativas de produção e demanda, onde apresentou-se projeções sobre a produção
oferta e também a demanda de petróleo, gás natural e biocombustíveis, como o etanol, o biodiesel e o combustível sustentável de aviação para os próximos anos. Conclusão: para que economizar energia? Então, como a gente viu ao longo do vídeo, pequenas mudanças na forma de usar a energia podem trazer grandes resultados para o produtor rural. Então, com medidas simples, como a substituição de lâmpadas, o controle de horários de uso, o investimento em tecnologias mais eficientes, entre outras, é possível aumentar a lucratividade de uma propriedade e reduzir os impactos ambientais. E, além de tudo isso, preparar a propriedade para um cenário futuro, onde o ideal vai ser usar a energia de fontes que sejam renováveis. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a realização deste vídeo e te convido a assistir outros conteúdos da plataforma. Obrigada pela sua atenção e até mais.